Bom, pessoal, bom dia. Aqui quem vos fala é a professora Luciana, do Instituto de Química da Unicamp. E hoje a gente tem mais um webinar do Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável. E eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre as aproximações ChemBio, que é a reunião da biotecnologia e da síntese orgânica e como elas podem atuar em sintonia. Para introduzir esse tópico, eu queria falar um pouco com vocês a respeito do que é a biologia sintética. A biologia sintética é uma expressão relativamente nova de um tópico emergindo na interface da química e da biologia. E outros campos relacionados, eles incluem a química medicinal, a química bioorgânica e a química biológica. Todos esses campos, eles estão relacionados à síntese química. Da mesma forma, nós temos acompanhado essa tendência da diversificação no campo da biotecnologia, que é complementada pela engenharia metabólica e pela biossíntese combinatória. E muitos desses termos não são estritamente definidos e se sobrepõem substancialmente. Então, de maneira bastante sucinta, a biologia sintética ela transforma um sistema biológico, uma célula, em uma bioindústria. E como resultante, ela está reinventando o campo de descoberta de drogas, combinando a natureza investigativa da biologia com a natureza construtiva da engenharia. Assim como a síntese orgânica foi o centro da inovação na indústria farmacêutica no século passado, a biologia sintética ela está reorientando o campo da descoberta de drogas. Então, olhando hoje para um cenário em que 95% das drogas testadas em fase 1 do desenvolvimento clínico não são aprovadas, uma alternativa interessante é investir em inovação junto a aproximações atuais da química medicinal. Essa pergunta, síntese, quo vadis, eu coloco aqui, ela foi feita pelo professor Andreas Kirchner, da Leibniz University de Hannover, e aqui a gente vai então tentar visualizar quais são os futuros da química, quais são da síntese química, quais são as oportunidades em síntese química e como a síntese química pode interagir com a biologia sintética. Então, apesar da natureza ter sido a fonte de fármacos e compostos medicinais há milhares de anos, existem limitações, como a dificuldade de produção em larga escala. E na busca da simplificação das estruturas do ponto de vista químico, nós também sacrificamos as vantagens terapêuticas, como a biodisponibilidade, aumentamos o risco de reatividade cruzada com alvos terapêuticos secundários, ou seja, a promiscuidade do alvo, e observamos, consequentemente, os problemas de toxicidade. Então, essa pergunta, síntese, para onde você vai? Ela é feita na tentativa de refletir como a ciência química e a biologia sintética podem se beneficiar mutuamente. Então, o grande breakthrough, a grande virada, na verdade, ela aconteceu após os anos 90, que possibilitou o design racional genético como estratégia para descoberta de novos fármacos. Em 1990, começa o projeto do genoma humano. Em 1995, a Haemophilus influenza foi a primeira bactéria
a ter o seu genoma sequenciado. Vários organismos modelo foram sequenciados nessa década e a comunidade científica investiu muitos esforços em projetos de sequenciamento de genomas. E com isso, o maquinário biosintético responsável pelos metabólitos secundários começou também a ser elucidado e manipulado em células sintéticas para produzir derivados de produtos naturais. A ideia, né? Então, aqui a gente tem a representação do maquinário biosintético de uma policetídeo sintase e de uma peptídeo não ribossomal sintetase. E a ideia de transformar células em biomaquinarias sintéticas surgiu após a descoberta de Katz e Ledley no início dos anos 90, que o antibiótico eritromicina, que era utilizado no sistema de defesa de actinobactérias, era sintetizado em um complexo biosintético gigante, composto de 28 proteínas modulares agrupadas em um único gene cluster, como é apresentado aqui nesse exemplo para a biossíntese da nistatina. A policetídeo sintase de Ledley é a policetídeo sintase modular clássica apresentada nos livros didáticos. E as primeiras aplicações da biologia sintética no desenvolvimento de fármacos foi para criar diversidade funcional com o objetivo de se obter melhores propriedades farmacológicas. Posteriormente, nós conseguimos obter também melhores enzimas para aplicação em biotecnologia. Essas enzimas elas puderam ser obtidas por recombinação, usando o algoritmo Schema, desenvolvido pelo grupo de Francis Arnold, ou por mutagênese, por saturação interativa, que é um modelo desenvolvido por Ritz. Em 2010, a primeira célula bacteriana controlada por um genoma sintetizado quimicamente, ela foi criada. E o genoma de Mycoplasma mycoides foi contendo 1 mega de pares de bases. Ele foi organizado a partir de fragmentos menores e transplantado em uma célula vazia, sem genoma, criando uma célula controlada apenas pelo cromossomo sintético. As células com o genoma sintético, elas apresentaram as mesmas propriedades fenotípicas das células originais e também a capacidade de autorreplicação. Então, nessa figura, nós observamos uma célula sintética, típica, composta de 3 elementos principais. Um indutor, que é representado por uma molécula pequena, um ligante de receptor de membrana, ou luz, que dispara o circuito genético. A indução desse circuito produz um sinal que pode ser seguido, como por exemplo, pela emissão de luz por um gene receptor, ou um gene, por um gene repórter, como aqui mostrado da Green Fluorescent Protein. Então, esses constituintes básicos, eles podem ser integrados de diversas maneiras, como exemplificado em circuitos de genes do metabolismo secundário ou em agrupamentos crípticos de genes, que podem ser integrados em hospedeiros apropriados para facilitar a expressão e a associação a uma estrutura-alvo, ou ainda reagrupar módulos de unidades biosintéticas de maneira a explorar a diversidade química. Então, falando de aproximações biochem e como a química sintética
pode interagir com a biologia sintética, certamente o melhor exemplo a ser considerado é o da semissíntese da artemisinina, que esse é um marco, é o considerado tour de force em proteína e engenharia metabólica. A artemisinina, ela é um diterpeno que emergiu como uma das drogas mais efetivas para o tratamento da malária. Ela é produzida por Artemisia annua, mas isolada em quantidades que não possibilitam a sua comercialização. O grupo de Kissling, ele relatou a produção de um precursor da artemisinina, o ácido artemisínico, em leveduras, utilizando um maquinário completamente engenheirado, fácil de manipular, de rápido crescimento e cuja fermentação, que é um sistema relativamente fácil de ser manipulado, permite que uma escala média, que compreende de 5 a 50 gramas por litro de ácido artemisínico, possa ser obtido. Foi em 2012 que o grupo de Seeberger estabeleceu uma aproximação muito elegante, utilizando o fluxo contínuo, em uma sequência curta, que demarcou a produção da artemisinina por uma via semissintética a partir do ácido artemisínico. A aproximação de Seeberger, ela pode ser vista aqui à esquerda do slide, e ela envolve algumas reações fotoinduzidas, e essas reações fotoinduzidas, elas foram completamente realizadas utilizando um reator de fluxo contínuo, e a partir da utilização desse reator de fluxo contínuo, eles conseguiram obter cerca de 200 gramas de artemisinina por dia. Ou seja, esse exemplo, ele ilustra como a biologia sintética pode se beneficiar da síntese química para resolver grandes desafios. E nesse caso, a produção de um produto natural extremamente importante, isso porque a gente está falando do alvo em si e não de derivados desse alvo, pode ser obtido, que é um caso bastante relevante da artemisinina. Então, olhando para como a síntese química é tradicionalmente desenvolvida no laboratório ou planta de uma indústria, a síntese ela adota uma estratégia etapa por etapa, onde um material A é convertido para o produto final E através dos intermediários B, C e D. A síntese orgânica multietapas na química fina, ela sofre de inúmeras desvantagens. Ela é realizada geralmente em condições não catalíticas e a separação e purificação após cada etapa de conversão produz resíduos e consome energia. Por outro lado, olhando para a biossíntese de produtos naturais, a síntese química da natureza ou dos produtos naturais e que ocorre na célula dos organismos vivos, essa etapa de reações ela ocorre através de uma cascata, né? Na verdade são cascatas multietapas para converter A até E, sem a necessidade de separar ou purificar os intermediários B, C e D. E essa síntese multietapas é realizada por uma via totalmente catalítica, utilizando enzimas em quantidade relativamente limitadas de reagentes e produz resíduos em quantidade consideravelmente pequena. Existe uma compatibilidade mútua entre a conversão e a alta seletividade, que faz com que seja possível a continuidade etapa por etapa, sem a necessidade de recuperação dos intermediários. Salva-se energia, evitando-se a separação e o isolamento dos intermediários B, C e D.
Atualmente, um entendimento muito mais profundo das etapas biosintéticas de metabólitos secundários complexos foi atingido. As ferramentas de biologia molecular, engenharia genética, possibilitam a síntese de produtos naturais de maneira similar e são flexibilizadas pela fusão da síntese química com a biossíntese. Conceitualmente, o melhor dos mundos seria utilizar a flexibilidade da síntese química para introduzir modificações estruturais junto à precisão das vias biosintéticas relacionadas a um determinado alvo. Os desafios hoje da síntese orgânica e biossíntese ainda são inúmeros, mas a gente pode ter processos mais integrativos, como a semissíntese de produtos naturais ou intermediários sintéticos, a biossíntese dirigida pelo precursor, que é conhecido como mutassíntese, ou ainda processos que integram chem, bio e chem, ou bio, chem e bio, fazendo-se então o uso do maquinário enzimático das enzimas responsáveis pela produção de um produto natural e da diversidade que pode ser introduzida a partir da síntese química. Então, um outro exemplo de síntese química e biotecnologia é visualizado na evolução que ocorre durante os 30 anos da rota industrial para a síntese do antibiótico cefalexina pela DSM. A via antiga, ela foi desenvolvida em 1970 e combinava uma etapa de fermentação, que é a terceira etapa, com 7 etapas de síntese química. Então, com o intuito de diminuir o número de etapas utilizadas no processo e obter um método mais eficiente, econômico e ambientalmente amigável para a síntese da cefalexina, a resposta foi encontrada com a integração entre a síntese química, a conversão enzimática e a fermentação. No ano 2000, a empresa divulgou a nova rota para a síntese da cefalexina, consistindo de uma etapa de síntese orgânica, uma etapa de fermentação, que é a etapa 2, e 2 etapas enzimáticas, as etapas 3 e 4. Então, o processo antigo, além de seguir uma sequência multi-etapas linear, requeria uma grande quantidade de energia e gerava cerca de 30 a 40 quilos de resíduos por quilo de produto. 30 anos depois, o novo processo, além de integrar etapas de conversão biológica, eliminou a necessidade de utilização de solvente clorado, de clorometano, e reduziu drasticamente a geração de resíduos e emissão de compostos tóxicos. Outro processo a ser destacado é o da produção da vitamina B2, utilizada como suplemento de ração animal por um processo de fermentação biológica em uma única etapa pelo fungo geneticamente modificado, o Achillea gossip. O fungo ele utiliza óleos vegetais como nutriente e produz os cristais de vitamina B2 que são separados do caldo de fermentação. Esse processo permitiu ampliar a produtividade em 20% utilizando o micro-organismo, reduzir os custos do processo em 50%, além da redução de 60% dos resíduos descarregados em água e 50% dos resíduos gasosos. Então, nós vimos até agora que a natureza desenvolveu multi-etapas de biossíntese linear para produzir, por exemplo, peptídeos, polissetídeos e terpenos. Ou seja, a natureza ela
conta com uma espécie de processo de fluxo contínuo baseado em concentrações estacionárias de todos os intermediários biosintéticos, os quais são rapidamente processados e estão sempre presentes em quantidades minutas, como é exemplificado na biossíntese da ansamitocina P3, a partir do ácido 3-amino-hidroxibenzoico. Os dois últimos exemplos que eu vou apresentar é de um grupo de metabólitos secundários, as ansamicinas, que são macrolactamas que contêm grupo arila, naftila ou quinona, compondo a cadeia do policetídeo ANSA. Muitos compostos dessa família apresentam atividade evidente na inibição do crescimento de células tumorais e tumores sólidos. As mitocinoídas, elas têm despertado interesse clínico para atuação como imunoconjugados no tratamento de tumores. A mitansina, ela foi isolada de plantas e uma via análoga, que é a da ansamitocina, ela foi encontrada na bactéria Actinosenema pretioso. A biossíntese das ansamitocinas envolve várias etapas não usuais, entre as quais a subunidade biosintética iniciadora, que é o ácido 3-amino-hidroxibenzoico, que é obtido por uma etapa dedicada na via de biossíntese. Uma amidacintase, ela age após a sintase de policetídeos e produz a proansamitocina. Posteriormente, esse núcleo é modificado por um conjunto de enzimas conhecidas como tailoring enzymes. Da mesma maneira, a gueldanomicina é outro membro das ansamicinas, produzido por streptomyces higroscópicos. A gueldanomicina é um potencial agente antitumoral que se liga aos domínios de ligação de ATP localizado no N-terminal de Heat Shock Proteins 90, as HSP90, e, consequentemente, inibe a atividade de chaperonas dependentes do ATP. As gueldanomicinas, elas estão estruturalmente relacionadas às ansamitocinas e a sua via de biossíntese também é baseada em uma policetídeo sintase que utiliza o ácido 3-amino-hidroxibutírico. As enzimas pós-PKS individuais que modificam a pró-gueldanomicina atuam, então, levando, através de etapas de oxidação, metilação da hidroxila, nesse ponto, carbamoilação e deshidrogenação nas posições C4 e C5. A gueldanomicina é o exemplo mais estudado dos antibióticos ANSA e que foram modificados por mutassíntese e outras aproximações de engenharia genética. Os antibióticos ansamicinas, eles são bastante adequados para gerar análogos mutasintéticos a partir do ácido 3-amino-hidroxibenzoico, que é uma subunidade iniciadora única. A mutassíntese, ou o termo biossíntese mutacional, ele foi introduzido em 1969 por Reinhardt e Gottlieb, que especularam oportunidades de manipular o maquinário biosintético no nível genético. As suas propostas e ideias, elas eram visionárias naquela época, porque as técnicas de biologia molecular e engenharia genética para interferir no genoma com precisão não existiam. Então, a mutassíntese, ela promove a geração de mutantes de um organismo produtor
no qual a via de fermentação de um bloco de construção biosintético-chave é bloqueada. A administração de blocos de construção alterados, chamados de mutassintons, ao mutante no qual foi realizado o experimento de nocaute, pode resultar em novos metabólitos, os quais podem ser isolados e avaliados em ensaios bioquímicos. Então, a mutassíntese compete com métodos de síntese clássica, como a semissíntese e a síntese total, para a obtenção de análogos industriais. Esses aqui são os diversos análogos que foram gerados por experimentos de mutassíntese a partir, que é um experimento de biossíntese dirigida pelo precursor para essa classe de antibióticos ANSA. Então, a linhagem, no caso, vou voltar no slide anterior, de actinocinema pretionium, ela passou por um experimento de nocaute para gerar um mutante, na qual a biossíntese do ácido 3-aminohidroxibenzoico ela foi bloqueada. Essa etapa ela não interferiu no metabolismo primário essencial para o micro-organismo e, de maneira bastante interessante, o domínio que incorpora o ácido 3-hidroxibenzoico das ansamitocinas aceitou e processou uma diversidade de estruturas relacionadas ao ácido 3-aminobenzoico e levando, então, à formação de inúmeros derivados da ansamitocina. Então, de maneira similar, o micro-organismo produtor da gueldanamicina, que é Streptomyces hygroscopicus, ele foi geneticamente manipulado e explorado em fermentações mutasintéticas por suplementação com derivados do ácido 3-aminobenzoico. E, de fato, a asa-gueldanamicina, que é essa que está aqui apresentada, representa o primeiro exemplo de mutaproduto gerado a partir de experimentos com alimentação de heterociclos aromáticos a um mutante bloqueado na via do ácido 3-aminohidroxibenzoico. Então, vários derivados da gueldanamicina apresentaram potente atividade como inibidores de HSP90 e sendo avaliados em ensaios pré-clínicos. E, posteriormente, alguns deles desenvolvidos pela Cosan Bioscience, eles foram testados em ensaios clínicos, e se mostraram como potentes agentes inibidores de HSP90, e hoje alguns encontram-se em avaliação na fase 3 de desenvolvimento clínico. Então, os desafios da síntese, do ponto de vista da catálise, eles envolvem combinar o poder da síntese química, enzimática e da biotransformação, buscar alternativas multietapas que não necessitem separação e purificação de intermediários em um procedimento multicatalítico, one pot, como a natureza faz. Da mesma maneira, existem os desafios da biossíntese e da biotecnologia, como aumentar a produtividade em termos de eficiência de aproveitamento de fonte de carbono, ampliar o escopo de produtos modificados a partir de um produto natural, o que é muito requerido no desenvolvimento de fármacos, e utilizar a engenharia de etapas metabólicas como um caminho eficiente para alcançar essas metas. Ou seja, no melhor dos mundos, a gente buscaria uma fermentação livre de subprodutos indesejados, utilizando também produtos de biomassa
renovável e minimizando as etapas de modificação química. E sobre os rumos da química, então, certamente, a biologia sintética química pode ser uma resposta para que a gente tenha uma sinergia entre a síntese química e a síntese biológica, atuando na descoberta de novas drogas, de novos fármacos com atividade farmacológica interessantes. Bom, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês, o meu ponto de vista a respeito de como a síntese química e a biologia sintética poderiam atuar em sinergia. E agora eu abro a sessão para perguntas. Oi, Anitta, pode falar. Oi, Cíntia, muito obrigada. Todas as sugestões e todas as expectativas de vocês também e ponto de vista com relação a como a síntese química pode interagir com a biologia sintética, eu acho que são muito bem-vindas. Oi, Ari, muito obrigada. A gente faz parte do Centro de Excelência e Pesquisa em Química Verde e eu estou aqui, sou um dos membros, né, da equipe e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento que você tiver a respeito da área. Espero que você tenha gostado e se eu puder ajudar de alguma maneira, eu estou à disposição. A pergunta da Cíntia, ela está perguntando como eu poderia comentar sobre os desafios experimentais na área da biologia sintética. Bom, hoje eu acredito que a área da biologia sintética ela tem alguns desafios experimentais, mas com todas as informações de genoma e como montar esses circuitos, né? Eu acho que o exemplo da artemisinina é o exemplo que é mais claro para a gente, para poder visualizar como esses circuitos de genes sintéticos podem atuar criando um produto de elevado valor agregado e que pode posteriormente ser transformado junto com as etapas de síntese na artemisinina, né? Ali, é claro, né? Todos esses experimentos eles são feitos in silico, isso depois é transferido para uma célula onde você remonta todos esses grupos. Então, eu acho que, na verdade, a maior dificuldade nossa hoje, ela não é experimental. Porque fazer os circuitos de genes sintéticos são experimentos relativamente simples, né? São experimentos que envolvem biologia molecular. Hoje a gente tem várias metodologias para nocaute e para remontagem de genes. A gente tem sistemas para expressão em organismos heterólogos muito bem desenvolvidos. Eu acho que o que falta, eu inclusive estava vendo uma pesquisa que foi realizada recentemente pela Fundação Biominas. Eu acho que a maior dificuldade para o desenvolvimento da biologia sintética seria com relação aos alguns aspectos técnicos, que o acesso à mão de obra especializada e talvez uma melhor interação das universidades e centros de pesquisa. Pode parecer uma questão que não é tão relevante, mas eu acho que o aspecto de manipulação ele não é a maior limitação. A maior limitação realmente eu acho que está na interação efetiva entre as áreas, tanto as áreas de química, biologia sintética e áreas relacionadas, e também a interação entre a comunidade científica e a indústria. Então, o que eu vejo dos desafios experimentais, eles não são
grandes desafios. É claro que você pode ter que fazer e refazer inúmeros experimentos. Eu acho que isso faz parte da ciência, você remodular, e muitas vezes você tem experimentos positivos, outros que não são positivos, né? A maior parte, na verdade, dos nossos experimentos, eles não geram resultados positivos, a gente já sabe disso na academia, mas você tem que investir em diversas estratégias, muitas vezes, para a obtenção de um mesmo alvo. Isso vai ter um custo, é o tempo. Então, depende do quanto você quer inovar na área e do quanto você quer realmente entrar em um trabalho que envolve a biologia sintética e a interação da academia com a indústria. De nada, Cíntia. Eu espero que tenha satisfeito a sua expectativa. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos os que puderam aí acompanhar mais um webinar do CERSUSCAM. Como não tem mais perguntas, eu vou encerrando por aqui. Aqueles que quiserem encaminhar outras dúvidas ou quiserem interagir, podem entrar em contato comigo por e-mail. E espero que essa interação, essa atividade de difusão tenha valido para que vocês conheçam um pouco mais sobre a biologia sintética e como a gente pode caminhar para um melhor resultado e melhor interação com a síntese química. Um bom dia para todo mundo e até a próxima.